do rap e vários artistas importantes. Tá, então assim, ó, quando eu te conheci, tá, tu era assessor de vereadora, né? Opção da época. E naquela época, o que me chamou muita atenção, me chamou a atenção de tudo, tá? Me chamou a atenção porque primeiro eu ando muito nas escolas, eu andava muito nas escolas e eu ouvi falar sobre o Canta Brasil. Tem um trabalho maravilhoso, né, que é com jovens, da Matias, acho que começou na escola Bento Gonçalves. Isso. E o Rubielson, um rapaz maravilhoso, ele é muito batalhador e tudo mais, mas eu quero conhecer esse Rubielson. E quando, eu vou falar, porque aqui a gente fala assim, é pro povo, né? Quando eu vi o Rubielson, eu achei ele meio abatido. Hoje mesmo eu estava confessando isso pra ti. Quando eu tô chegando no Rubielson, agora depois de muitos anos, eu falei assim, tu remoçou, Rubielson, mas como é que eu vou remoçar? É porque quando eu conheci ele estava um pouco abatido, porque ele estava assim com... Ele disse assim pra mim, eu tenho que resolver uma questão, eu tenho que decidir. Eu estou ganhando mais de R$3.000 na época, né, como assessor de vereadora, e eu estou com um projeto Canta Brasil, que eu não estou tendo tempo para trabalhar, e eu não tenho dinheiro também, mas eu vou ter que largar essa profissão, porque senão eu vou perder esse trabalho, que é maravilhoso, é o meu sonho. E isso me chamou muita atenção, ele estava muito abatido mesmo, no sentido assim, de que isso eu estou dizendo porque eu tive essa visão, Rubielson. É verdade, isso está correto. Então hoje, assim, depois eu encontrei ele algumas vezes por aí, né, trabalhando, mas hoje a gente chegou mais de perto, até nem reconheci porque ele já está com uma fisionomia, pra mim ele remoçou depois de 6 anos. Eu tinha 24, eu tô com 30. Olha só, porque realmente o Canta Brasil, ele fez a opção certa. Né? Ele passou muito trabalho, tu disse, né? Eu vi a gente agora, mas o Canta Brasil tá assim, e ele até já largou nas mãos de outra pessoa e ele tá com outro empreendimento. Exatamente. Né? Mas vamos falar assim, Rubielson, por que Canta Brasil? Como surgiu o Canta Brasil? Bom, eu queria agradecer o espaço, parabenizar a associação, a você pelo Aprendiz, que é um trabalho que a gente acredita. E o Canta Brasil, eu não tenho como falar do Canta Brasil, do nascimento dele, sem eu falar um pouquinho da minha história de vida. Eu nasci na Matias, que é um bairro que tem 80.000 habitantes. Na década de 80 ele não era tão organizado e não produzia tanta riqueza e tantos projetos importantes que a gente tem hoje em vários campos, da dança, da música, do esporte, e pessoas que estudam, médicos e tanta gente bacana lá dentro. E eu sempre ouvia falar, meu pai e minha mãe, por falta de cultura, mesmo minha mãe sendo pedagoga, eu venho de uma família pobre, mas muito bem organizada, e meu pai era comerciante, e meu pai sempre dizia que filho de pobre não poderia ser artista. E eu sempre cantei, daí eu cantei nos Pequenos Cantores do La Salle, eu era bolsista, minha mãe era professora, tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil, conhecer os Estados Unidos, até os 14 anos. Então com 14 anos, morando na Matias, eu já tinha viajado para 5 países, eu ia a teatro toda hora, eu estava sempre fazendo show, era diferente da maioria das pessoas do bairro, na década de 80, né? E em 94 eu fiquei viciado em cocaína e outras drogas, acabei me aliando à mentira, à prostituição, e acabei tendo vários problemas na vida pessoal, e por uma questão da minha hiperatividade, da minha coisa de ser curioso, porque eu sempre me reconheci artista. Então eu gosto de vivenciar muitas coisas. Na época eu vivenciei coisas que não eram boas para minha saúde. E daí todos meus amigos morreram, eu estava em São Paulo trabalhando na noite. Todos ou a maioria? Todos, assim, que foram morar em São Paulo comigo. Né? E 2 meninas que estão vivas hoje, uma é prostituta e a outra não tem uma vida muito saudável, ela ficou doente. Então eu, nessa situação de degradação, de estar num mundo não muito bacana, eu pedi pra minha mãe pra ela me ajudar. Daí a minha mãe fez uma novena pra Santa Rita, e na época, no finalzinho da década de 90, começou o boom das ONGs, que era parceiros voluntários, amigos da escola, o terceiro setor estava começando a se profissionalizar, da promessa da minha mãe para Santa Rita, que era para eu sair da depressão e dos problemas que eu tinha. E da informação que me chamava a atenção na televisão, que eram os amigos da escola, parceiros voluntários, a minha mãe me fez a proposta de fazer um trabalho voluntário. Pode. Continua falando que eu vou checar o som. Claro. Lá na escola Bento Gonçalves. E daí comecei a dar uma aula de dança, eu não tinha o 2º grau, tinha 18 anos.
comecei a dar a segunda aula de dança, conheci umas meninas que até hoje estão trabalhando comigo. E eu tinha que fazer um show e eu disse, Canta Brasil, um projeto... O nome veio assim? Veio, eu tinha visto uma apresentação que estava acontecendo lá em Porto Seguro, ali onde o Brasil, onde chegou os colonizadores da época, né, apesar de a gente já ter o nosso povo aqui. E eu disse, vou fazer um lance em cima dos 500 anos. E daí fiz um projeto de música gratuita, de dança, e ali eu fui desenvolvendo a minha expertise com a dança. Voltei a estudar, terminei o 2º grau, fui para a faculdade de cinema e fui me especializar na área da dança. E daí comecei a profissionalizar toda a instituição, junto com várias pessoas. O próprio Everton já estava nessa época. O Everton está com você há 7 anos, né? Sim, ele era aluno, foi meu aluno e hoje eu... E o Canta Brasil está com 10 anos, né? Canta Brasil está com 10 anos, completando 11 em outubro, com um núcleo em Porto Alegre, dentro de uma comunidade chamada Vila Gaúcha, no Morro Santa Teresa, com o núcleo dentro da Rocinha, em parceria com o Gabriel Pensador, na Associação Pensando Junto. E em Canoas a gente tem 10 escolas públicas, algumas que a gente está há 10 anos já em parceria. E a gente tem um centro que se chama Casa Azul, que é na Parada 14. Matias. Isso, na Matias. Tem mais de 300 jovens lá. O projeto deve ter 1000 jovens, né, Everton? Depois o Everton fala um pouquinho. Tá ótimo. Mas aí o Canta Brasil nasceu de uma frustração minha. Daí eu criei a entidade, daí a gente teve apoio da comunidade, dos veículos como Aprendiz e tantos outros. E acho que a gente acreditou que a cidade... Imagina que uma cidade não tem teatro até hoje, né? Então verdade. Assim, eu como artista... Graças a Deus hoje eu Mas ele tá a caminho, né? Porque não tinha Secretaria de Cultura e agora... agora tem. Eu acho que tem toda uma mobilização importante. Acho que vários setores, o terceiro, as empresas privadas, a prefeitura, estão se mobilizando para que isso aconteça. Sabe que eu me lembro, Roberto, quando eu lancei o Aprendiz, o Canta Brasil tinha 3 anos, não tinha bem 4 ainda. E eu me lembro que tu disseste assim pra mim, assim, puxa vida, tu tá com 3 anos e ainda não conseguiu mostrar o teu trabalho pra prefeitura, no caso, que sempre foi muito difícil, era muito difícil na antiga administração ser reconhecido. Sim. Então assim, e agora eu tô lançando o Aprendiz, eu vou demorar um tantão, aí tu falou assim pra mim. Só que o teu é um veículo de comunicação e eu acho que vai mais rápido, tu falou. E não foi tão mais rápido assim, não. Eu tive que sair de Canoas para ser valorizado nos outros municípios, para que Canoas valorizasse. Tu também foi para o Rio de Janeiro, né? Tem que ir. Tu também passou um pouco por essa experiência. De ter ido para outro lugar, tu foi... Eu me lembro que tu trouxe a Elba Ramalho. Isso, ela teve aqui agora. Para Canoas. Isso. Trouxe ela de novo. Teve aqui. Quem mais? Tu trouxe vários artistas. Assim, Elba Ramalho é nossa madrinha, né? A nossa grande mãe. Ela... Tu foi até o Rio para trazer ela, Isso, né? eu fui bater na casa dela e deu certo. Quer dizer, a Elba Ramalho se sensibilizou com o teu projeto e tu não tinha conseguido ainda coisa do próprio município. Da comunidade, sim, mas das pessoas que deveriam estar fazendo parceria e desenvolver o projeto, não, é verdade. Aí trouxe a Elba Ramalho. A Elba é a madrinha, o grupo cultural Afro-Reg, né, o Gabriel Pensador. Depois a gente ficou amigo do Gil e fez um comercial com a música dele, que era aquele comercial que dava na TV. Quem mais, gente? A Índia do Rap. É que o Canta Brasil é sustentado pela classe da MPB, né? Da música popular brasileira. Sim. Em função do nome, que eu acho que é o grande gol do projeto,